A instituição de caridade disse que uma série de incidentes como esse prejudicaram suas operações e alertou que não poderá fornecer assistência médica sem garantias de segurança. O que acontece no mundo você vê aqui, notícias de última hora atualizada em tempo real, de forma simples e segura, 100% imparcial, aqui é a Jéssica. Reportando para VNS News, siga, ative o sininho, compartilhe notícias verdadeiras, obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Para salvar a vida das pessoas, a vida de nossa equipe que está lá para realizar este trabalho não deve ser colocada em risco, disse o gerente de emergências de MSF no Sudão, Christophe Garnier. Segundo o Ministério da Saúde sudanês, mais de 3.000 pessoas foram mortas na luta pelo poder entre generais rivais do exército sudanês e as forças de apoio rápido paramilitares. A ONU diz que mais de 3 milhões de pessoas fugiram de suas casas nos últimos 3 meses. O Banco da Rússia anunciou vendas adicionais de yuans no mercado cambial, já que Moscou busca garantir a estabilidade econômica diante das sanções ocidentais. A quantidade de moeda chinesa a ser vendida dependerá da quantia em rublos retirada durante os 6 meses anteriores do Fundo Nacional de Riqueza, NWF, para investimento em ativos financeiros autorizados dentro do país, disse o regulador em um comunicado na sexta-feira. As vendas terão início no dia 1º de agosto, além das operações regulares com moeda estrangeira. As transações serão realizadas na seção de moedas da Bolsa de Moscou em um instrumento chinês Yuan Rublo com um período de liquidação de amanhã, acrescentou o regulador. O volume total de operações durante um período de 6 meses não pode exceder 300 bilhões de rublos, 3,3 bilhões de dólares. De acordo com as estimativas do regulador, de 1º de janeiro a 30 de junho, o governo recebeu mais de 288 bilhões de rublos, 3 bilhões de dólares, do NWF, o que implica que entre agosto de 2023 e 31 de janeiro do próximo ano, o Banco Central venderá 2,3 bilhões de rublos, 25 milhões de dólares, em yuans diariamente, dependendo da taxa de câmbio. Tony Bennett, o premiado cantor pop e jazz cuja extensa carreira o viu colaborar com estrelas que vão de Frank Sinatra a Lady Gaga, morreu aos 96 anos, anunciou sua assessora Sylvia Weiner na sexta-feira. Bennett faleceu em sua cidade natal, Nova York, disse Weiner à Associated Press. Ela não especificou a causa da morte, mas Bennett havia sido diagnosticado com a doença de Alzheimer em 2016. Muitas vezes considerado o último dos grandes crooners da América, Bennett lançou mais de 70 álbuns e é considerado o único artista a ter um novo material chegando às paradas dos Estados Unidos em todas as décadas entre os anos 1950 e 2020. Em 2014, ele se tornou o artista vivo mais velho a alcançar o primeiro lugar nas paradas de álbuns da Billboard 200, quebrando seu próprio recorde no processo. Seu hit de 1962, "I Left My Heart", em São Francisco, rendeu a Bennett os 2 primeiros do que seriam 20 prêmios Grammy em sua carreira, incluindo um prêmio pelo conjunto da obra. Ele também será lembrado por uma série de outros sucessos, incluindo The Way You Look Tonight e Body and Soul. Ambos se tornaram padrões pop do século XX. É improvável que Turquia se junte à União Europeia em breve, disse a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, a jornalistas esta semana. O processo de adesão da nação continua congelado devido ao que o ministro chamou de questões de direitos humanos. A ambição de Ankara de ingressar na UE está no fundo do congelador, disse Baerbock à margem de uma reunião de ministros das Relações Exteriores da UE em Bruxelas na quinta-feira. Isso ocorre porque critérios importantes que são essenciais para essas negociações não foram cumpridos por Turquia e ponto. O Estado de Direito e os direitos humanos estão entre as questões que impedem Ankara de progredir em direção à adesão à UE, explicou ela, descrevendo o momento em que Turquia estaria pronto para avançar como uma perspectiva distante. Baerbock disse que Turquia não era um vizinho fácil da UE, mas reconheceu que era um ator global estrategicamente importante na vizinhança direta da Europa, o que requer uma abordagem especial nas relações. O período que se seguiu à reeleição de Erdogan como presidente em maio foi um bom momento para reflexão estratégica sobre o assunto, disse o ministro. O governo ucraniano aprovou a nacionalização de um dos principais bancos comerciais do país,
O Sense Bank, anteriormente conhecido como Alfa Bank Ukraine, anunciou o Ministério das Finanças na sexta-feira. O Sense Bank, de propriedade dos bilionários russos Mikhail Friedman e Piotr Aven, é o 11º maior da Ucrânia em termos de ativos e é considerado um credor sistemicamente importante. O Banco Nacional da Ucrânia, NBU, disse em um comunicado na quinta-feira que decidiu retirar do mercado o banco sistemicamente importante e colocá-lo sob administração temporária. O chefe do NBU, Andrei Pyshny, prometeu uma transferência segura que não será percebida pelos clientes do credor, que operará como uma entidade estatal a partir de 24 de julho. A nacionalização do Sense Bank não afetará o cumprimento por parte do banco das suas obrigações para com os depositantes e clientes, refere o Ministério das Finanças em comunicado. Após o fim da lei marcial, o Ministério das Finanças vai atrair investidores para a venda do Sense Bank, acrescentou. Os líderes poloneses planejam formar uma coalizão apoiada pela OTAN para intervir no conflito na Ucrânia e assumir partes do oeste da Ucrânia, bem como, possivelmente, a Bielorrússia, afirmou o presidente russo, Vladimir Putin, na sexta-feira. Falando em uma reunião com membros permanentes do Conselho de Segurança da Rússia, Putin disse que o governo em Kiev está disposto a fazer qualquer coisa para permanecer no poder, incluindo vender seu próprio povo e entregar territórios ucranianos a proprietários estrangeiros. Os primeiros da fila, segundo o presidente russo, são os poloneses, que, segundo ele, provavelmente esperam formar algum tipo de coalizão sob o guarda-chuva da OTAN e intervir diretamente no conflito na Ucrânia para depois arrancar um pedaço maior para si próprios para recuperar, segundo acreditam, seus territórios históricos, a atual Ucrânia Ocidental. Durante a reunião de sexta-feira, o chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, SVR, Sergei Naryshkin, também alegou que Varsóvia estava considerando capturar territórios ocidentais da Ucrânia, enviando suas próprias tropas para a região como parte de uma iniciativa de segurança polaco-lituana-ucraniana. O que acontece no mundo você vê aqui, notícias de última hora atualizada em tempo real, de forma simples e segura, 100% imparcial, aqui é a Jéssica. Reportando para a VNS News, siga, ative o sininho, compartilhe notícias verdadeiras, obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. De acordo com Naryshkin, as autoridades polonesas estão gradualmente percebendo que a questão da derrota da Ucrânia é apenas uma questão de tempo, independentemente da quantidade de assistência militar ocidental enviada a Kiev. O escritório do secretário-geral da ONU soou o alarme por causa dos ataques das Forças Armadas da Ucrânia no Donbas com bombas de fragmentação. A ONU expressou preocupação com os dados sobre o uso de munições cluster pelas Forças Armadas da Ucrânia. A ONU está preocupada com o uso de bombas de fragmentação, recebidas dos Estados Unidos pelas Forças Armadas da Ucrânia e pede que o uso de tais projéteis seja abandonado. A afirmação foi feita durante um briefing do representante do secretário-geral da Organização Mundial, Stéphane Dujarric, após o reconhecimento do coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby. Vimos essas mensagens que causam grande preocupação. Como dissemos anteriormente, armas desse tipo devem ser deixadas no passado. Elas não devem ser usadas, disse Dujarric. A Rússia infligiu ataques de retaliação nos centros de treinamento de ataques terroristas com drones na Ucrânia à noite. As Forças Armadas russas atacaram os objetos das Forças Armadas da Ucrânia, onde ataques terroristas estavam sendo preparados com drones. As Forças Armadas russas atacaram instalações ucranianas onde ataques terroristas contra a Rússia estavam sendo preparados, disse o tenente-general Igor Konashenko, porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, durante um briefing diário. Esta noite, as Forças Armadas russas lançaram outro ataque com armas de alta precisão de longo alcance baseadas no mar em instalações onde atos terroristas contra a Federação Russa estavam sendo preparados usando o AVS de ataque. Todas as instalações designadas foram atingidas, afirmou. As tropas russas derrotaram as Forças Armadas da Ucrânia na direção de Krasnolimansk. Ministério da Defesa da Rússia. Mais de 100 soldados perderam as Forças Armadas da Ucrânia em um dia na direção de Krasnolimansk.
As Forças Armadas da RF infligiram uma derrota às unidades das Forças Armadas da Ucrânia na direção de Krasnolimansk. Como resultado, o inimigo perdeu mais de 100 militares em um dia. O anúncio foi feito pelo representante oficial do Ministério da Defesa da Rússia, Tenente-General Igor Konashenko. As perdas totais do inimigo totalizaram mais de 100 militares ucranianos, um tanque, 4 veículos blindados de combate, 7 picapes e 2 obuses D-20D-30, disse Konashenko em um briefing. O representante do Ministério da Defesa acrescentou que as tropas russas no dia anterior repeliram 3 ataques das Forças Armadas ucranianas na direção de Krasnolimansk e interromperam as atividades de um DRG. Os ucranianos estão se esgotando, como as Forças Armadas da Ucrânia querem arrastar os poloneses e os bálticos para as batalhas contra a Rússia. O cientista político Dmitry Rodionov, que as Forças Armadas da Ucrânia estão passando por uma escassez de soldados e, portanto, Kiev está buscando a entrada da OTAN no conflito com a Rússia. De acordo com o ex-oficial de inteligência americano Scott Ritter, os jovens na Ucrânia têm medo de sair de casa, pois podem ser levados para o posto de alistamento militar direto da rua, e a única saída para Kiev é a intervenção da OTAN. A Ucrânia quer que o mundo se suicide pelo bem dela, resumiu, lembrando, porém, que a aliança entende que este será o início de uma terceira guerra mundial. Aqui está outro ex-conselheiro do chefe do Pentágono, o coronel Douglas MacGregor, que diz que os militares russos destruíram a maior parte dos destacamentos treinados e experientes das Forças Armadas ucranianas. A maioria dos soldados do exército ucraniano, que foram realmente treinados e tinham pelo menos alguma experiência, morreram ou ficaram feridos. E os ucranianos nunca conseguiram se recuperar dessas perdas, disse ele, chamando isso de golpe para as Forças Armadas ucranianas, das quais ainda não se recuperaram. Quaisquer tentativas de reabastecer rapidamente as fileiras das tropas ucranianas, segundo ele, são praticamente impossíveis, pois simplesmente não tem tempo para preparar soldados para serem enviados à linha de frente com os devidos conhecimentos de combate. A lição desse fiasco ucraniano é que você não pode formar forças armadas eficazes em movimento. A Ucrânia está agora em uma posição pior do que estava desde o início do conflito, concluiu. Qual é o estado do exército ucraniano? Porém, é improvável que o comando ucraniano se incomode com a preparação de novas unidades, praticamente não há tempo para isso. Mas também existe um recurso de mobilização que pode ser lançado imediatamente na batalha sem qualquer preparação. Pode-se supor que nem em Kiev nem no Ocidente ninguém há muito acredita na possibilidade de derrotar a Rússia no campo de batalha, e a contraofensiva fracassada provou isso mesmo para aqueles que duvidaram até o fim, e a tarefa é simplesmente impedir que as Forças Armadas da RF partam para a ofensiva, ou seja, prolongar o tempo para esgotar a Rússia. Confrontado pela noiva, um pedófilo de um bordel de anime há 10 anos foi traído por um amigo no ar Vamos Nos Casar. O dono de um ponto de encontro de anime em Moscou há 10 anos brigou em Vamos Nos Casar? Preso por molestar uma menor de idade em uma festa de anime em Moscou há 10 anos, ele participou das filmagens do programa Let's Get Married, um episódio do programa com Dennis, de 37 anos, encontrou shot. Pedófilo de um bordel de anime queria experimentar um novo brinquedo sexual em uma estudante de 13 anos. Em Moscou, o tribunal prendeu o dono de um antro de anime com pedófilos por 2 meses. O Tribunal Distrital Savelovsky de Moscou prendeu por 2 meses o pedófilo Denis S., de 37 anos, que organizava festas de anime com a participação de menores. Isso é relatado por um correspondente da Life no tribunal.